O primeiro caso de zumbi na vida real foi encontrado. Pelo menos é isso que milhares de pessoas estão dizendo na internet nesses últimos dias. No vídeo, um homem morto se levanta do necrotério e começa a andar cambaleando. Muitos acreditam que esse caso aconteceu na China, mas na verdade foi na cidade de Moscou, na Rússia, e apesar do mistério, comprovaram que a cena não é real. Ela faz parte de um filme russo de comédia chamado Olá de Novo, onde um homem é assassinado e quando ele recobra a consciência, está em um necrotério. Mas apesar desse caso ser falso, eu quero te mostrar algo muito mais sério. Por incrível que pareça, os zumbis realmente vão existir e não sou eu quem está falando, mas é a própria Bíblia. Então assiste aí até o final e tire as suas conclusões. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto diferente, mas que vai deixar muitas pessoas chocadas. Deixa eu te perguntar uma coisa, em algum momento da sua vida, você já teve medo de zumbis ou mortos-vivos? Eu mesmo tinha muito medo quando eu assisti aquele filme A Volta dos Mortos-Vivos. E com certeza, na sua infância, na sua adolescência, você já ouviu histórias de zumbis que ficam correndo atrás das pessoas para mordê-las e contaminá-las. Geralmente, eles ficam cambaleando, com o rosto todo deformado e os seus corpos em decomposição. E muitas pessoas acreditam que em algum momento do futuro vai acontecer um apocalipse zumbi aqui na Terra. Mas será que isso é verdade? Você pode até achar que essa história de zumbi é totalmente uma invenção humana e que isso é só coisa de filme. Mas você sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, já havia previsto a chegada de zumbis à Terra? Isso mesmo, se você ainda achava que isso era somente história de cinema, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que eu vou te revelar neste vídeo, tá bom? Para isso eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você saber exatamente o que a Bíblia diz sobre os zumbis. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. E assim que você clicar neste botão, vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. Em algum momento da sua vida, você já deve ter assistido a algum filme ou seriado sobre zumbi. Eu posso dar aqui vários nomes, um deles eu assisti, que é A Madrugada dos Mortos, que foi lançado em 2004 e que conta a história sobre como os zumbis dominaram uma cidade inteira durante uma única madrugada e as pessoas precisavam fugir para não serem atacadas. Tem também aquele filme Guerra Mundial Z com Brad Pitt e também o filme Zumbilândia de 2010, que fala sobre como um vírus foi responsável por transformar as pessoas doentes em mortos-vivos que precisam se alimentar de carne de outras pessoas para sobreviverem. E existe também aquela famosa série chamada The Walking Dead, que fala sobre um grupo de pessoas sobrevivendo em um mundo pós-apocalíptico de uma invasão zumbi. Todas essas histórias parecem assustadoras para alguns, mas para outros, tudo isso não passa de uma mera invenção de Hollywood para colocar medo e apreensão no telespectador. E isso que eu vou te falar agora pode parecer surpreendente, mas a verdade é que a grande inspiração para esses filmes e séries sobre zumbis podem ter sido tirados diretamente da Bíblia. Isso mesmo, é possível encontrarmos informações sobre este assunto na Palavra de Deus. É claro que na Bíblia você não vai encontrar o termo zumbi para falar sobre esses mortos-vivos. Então, primeiramente nós vamos ver como surgiu esse termo. A palavra zumbi surgiu no ano de 1810 em um livro chamado A História do Brasil, escrito pelo poeta norte-americano Robert Southey. Ele se referia a um personagem com o nome de Nizambi, que era uma criatura mitológica brasileira que não tinha alma, mas poderia ser controlada por poderes mágicos. Esse nome de Nizambi se popularizou até chegar ao termo zumbi, como nós conhecemos hoje. E muitas dessas histórias não possuem uma origem clara de onde partiram a inspiração, mas a verdade é que existem certas características sobre essas criaturas que são descritas na Bíblia. E a primeira menção a isso pode ser encontrada no livro de Zacarias, onde nós lemos sobre os acontecimentos relacionados à volta de Jesus e o final da Batalha de Armagedon. Mas um dos eventos que poucas pessoas prestam atenção é a respeito da praga que será lançada sobre os inimigos de Deus e sobre aqueles que rejeitaram a salvação em Jesus, durante o período da grande tribulação.
Essa praga será como um vírus que vai infectar as pessoas e transformá-las do que nós chamamos hoje de zumbis. Eu quero ler para você o que está escrito em Zacarias capítulo 14. Olha o que está escrito. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Olha isso, irmãos. A Bíblia aqui está nos revelando sobre uma praga que vai deixar as pessoas com aparência de zumbis. E todo mundo que estiver contra Jerusalém será contaminado com essa praga e terá o seu corpo apodrecido. Mas a Bíblia diz que as pessoas continuarão de pé. Eu sei que parece assustador, não é verdade? Imagine homens e mulheres andando por aí com a pele caindo dos seus ossos, os seus olhos desfalecidos e com as feridas do corpo abertas. Irmãos, isso parece cena de filme, mas é exatamente assim que vai ser. O número desses zumbis será enorme nos tempos da grande tribulação. E o versículo menciona que isso vai atingir a muitas nações. Já imaginou isso? Milhares e milhares de pessoas infectadas com essa praga? E como eu já mencionei antes, a Bíblia fala sobre esses zumbis mais de uma vez. Outras informações que nós encontramos sobre este assunto estão descritas no livro de Apocalipse, o capítulo 9, do versículo 1 em diante, onde conta com mais detalhes os eventos que vão acontecer nos últimos dias. Então preste muita atenção no que está escrito. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. E da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar danos nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha isso, irmãos, que coisa terrível. Aqui nessa passagem da Bíblia, nós vemos mais de uma vez falando sobre uma praga que será lançada sobre a terra. Desta vez, a praga é detalhada como sendo gafanhotos que terão poderes como de escorpião. E alguns estudiosos dizem que esses insetos poderão picar as pessoas e infectá-las com o vírus que nós mencionamos anteriormente na passagem de Zacarias capítulo 14. E a Bíblia diz que por um período de 5 meses, as pessoas sofrerão esse tormento com os gafanhotos. E pelo que nós lemos nos versículos anteriores, elas tentarão tirar sua própria vida, mas elas não conseguirão. Mesmo assim, elas não morrerão. E com base em todas essas tentativas de morte, não fica difícil imaginar a aparência dessas pessoas e nos lembrarmos dos zumbis que nós vemos nas séries e nos filmes. Dá pra gente imaginar a pele necrosada, coberta de sangue, cheia de feridas. E essa com certeza vai ser a realidade para muitas pessoas que enfrentarão a grande tribulação. Será que você está preparado para ver esses zumbis bem na sua frente? Se você não for salvo pela graça de Deus, por meio da morte e ressurreição de Jesus, você com certeza irá testemunhar esse cenário terrível se você estiver aqui na terra ainda. Você com certeza se lembra daquele clipe do Michael Jackson chamado Thriller, onde os mortos saem de suas covas e eles ganham vida, mas todos eles têm uma aparência assustadora, de feridas nos seus corpos em decomposição. E algumas pessoas têm o costume de acreditar que os zumbis são criaturas que ressurgem dos mortos e por isso eles se confundem com alguns versículos da Bíblia que falam sobre a ressurreição. E realmente, irmãos, a Bíblia fala sobre pessoas que irão ressuscitar e existem vários versículos que relatam como Deus irá fazer isso no final dos tempos. Mas nós precisamos entender que existe um grande engano para alguns que confundem a ressurreição como se fosse um grande apocalipse zumbi, onde as pessoas vão sair das suas covas com aparência de mortos-vivos. Irmãos, na verdade não será bem assim. Uma passagem da Bíblia que fala sobre isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 27, e diz o seguinte, preste atenção.
Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Olha isso, irmãos, essa passagem de Mateus capítulo 27 fala de algumas pessoas que foram ressuscitadas junto com Jesus e apareceram para outras pessoas verem. A Bíblia não detalha a aparência física dessas pessoas, mas eu acredito que elas não tinham a aparência de pessoas mortas. Com certeza não. E eu sei que isso pode trazer uma certa confusão para algumas pessoas que acreditam que esses corpos ressuscitados eram como zumbis. Na verdade, o que mais caracteriza um zumbi não é a ressurreição do corpo, mas é a sua aparência de morte. É verdade que Deus é o único capaz de trazer vida aos mortos, e isso é mostrado e provado na Bíblia diversas vezes. Você se lembra de Lázaro quando ele esteve por 4 dias morto e ele foi ressuscitado por Jesus? Lázaro não poderia ser considerado um zumbi, porque segundo a Bíblia, ainda que ele estivesse com a pele pálida, ele não precisava mais de ataduras para cobrir os ferimentos do seu corpo. Ele estava totalmente curado daquela doença que havia matado ele, ou seja, ele foi completamente sarado. E quando a Bíblia fala de ressurreição, ela está falando de uma transformação completa de morte para a vida. Ou seja, não existe mais aparência de morte, ferimentos ou coisas que lembrem que aquela pessoa é um morto-vivo, entendeu? Quando Deus faz um milagre, irmãos, Deus faz o milagre por completo. E com certeza, todos que forem ressuscitados pelo Senhor terão um semblante e uma aparência de vida, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Amém? Por isso, irmãos, nós precisamos continuar firmes com o Senhor Jesus, precisamos arrepender dos nossos pecados e crer nele como nosso Senhor e Salvador. Só assim nós seremos arrebatados e nós estaremos livres de todas essas pragas, todo esse castigo da ira de Deus, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido mais sobre o apocalipse zumbi e agora eu peço que você compartilhe. Envie agora nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem da Palavra de Deus, tá bom? É só você clicar no botão compartilhar e eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.